crescermos em Ti. E nós cremos que essa noite o Senhor tem uma palavra para nós, o Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos instruir. E eu te peço aqui em favor de cada casal que está aqui essa noite, aqueles que são casados, aqueles que são noivos, compromissados, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco nessa noite, nos instruindo, e que a Tua instrução gere em nós mudança, transformação, para que possamos Te glorificar em tudo que fazemos. Toma nossas vidas em Tuas mãos, que está aqui, esteja debaixo da Tua graça, do Teu amor, e o Teu Espírito Santo possa operar nessa noite. Que nós possamos sair daqui, Senhor, ministrados por Ti. Nós possamos sair daqui com a certeza de que Tu és o Deus que cuida de nós em todas as áreas da nossa vida. Nós nos rendemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. Queria pedir para a gente ocupar as cadeiras mais da frente. 1 Timóteo, capítulo 3. Perdão, gente, é 2 Timóteo, capítulo 3. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Esse é o nosso primeiro discipulado de casais. Não é um encontro, não é um jantar, é um discipulado, amém? Eu acredito muito no poder do ensinamento da palavra. E a palavra, quando ela é ensinada, ela produz em nós os resultados corretos. E nós vamos ter aqui, na Igreja de Cristo, uma vez por mês, o nosso discipulado de casais. Fora esse discipulado, nós teremos também o discipulado pessoal dentro da dificuldade de cada casal. A gente sabe que tem algumas coisas que se resolve ouvindo, outras coisas se resolve falando. Então nós vamos ter aí a oportunidade de estar fazendo esse acompanhamento. E é importante que nós priorizemos esse culto, que é uma vez por mês, com a proposta de ensinamento, para que nós possamos aprender sobre como viver aquilo que Deus tem para nós, amém? 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir justiça, para que o homem de Deus, e aí eu quero que você não se apegue só à palavra homem, mas a pessoa de Deus, o homem, a mulher, seja perfeito. A palavra perfeito aí não tem uma conotação de infalível. A palavra no original aí é a palavra maduro. Seja experiente, amadurecido e perfeitamente preparado para quê? Para toda boa obra. Então, como é que nós podemos entender isso aqui? O fundamento das nossas vidas como pessoa é a palavra de Deus. E quando nós entendemos que a palavra de Deus é o fundamento da nossa vida e nós estamos dispostos a viver uma vida de obediência à palavra, os problemas ficam fáceis de se resolver em qualquer nível de relacionamento. Seja no casamento, seja na amizade, seja no relacionamento na igreja. Quando nós estamos dispostos a obedecer o que a palavra fala, não teremos dificuldade de resolver problemas. Porque a palavra de Deus, ela sempre tem uma resposta favorável à vontade de Deus. E quando nós dizemos, não, no meu coração eu decidi obedecer a palavra, eu quero seguir o que a palavra fala, então a gente vai abrir mão da opinião, da vontade, da razão, para que Deus possa ter sempre razão em todas as questões. E nessa área de relacionamento a dois, é uma das áreas onde nós vemos uma necessidade da palavra governar. Quero que você viva essa pessoa que está do seu lado assim: a palavra de Deus deve governar nosso relacionamento. Amém? Amém? Por quê? Porque a palavra governo, do ponto de ótica divino, não tem uma noção de domínio ou comando. A palavra governo, do ponto de vista de Deus, tem o sentido de trazer ordem. Tudo que Deus governa, Ele põe ordem. Então, se tem alguma coisa fora do lugar, você pode afirmar que é porque Deus não está
governando. Se Deus estiver governando, vai estar tudo em ordem. A terra era sem forma e vazia, Deus começou a governar. Primeira coisa que Ele fez, ordenou tudo. Colocou tudo em ordem. Quando tem alguma área da nossa vida que está desajustada, pode ter certeza que naquela área Deus não está governando. E Deus governa por meio da sua palavra. Amém? Amém. E nós vamos falar de um assunto hoje, dentro dessa perspectiva do governo de Deus, que é um dos maiores desafios da vida do ser humano. No nosso primeiro discipulado, nós reservamos para falar um pouco sobre temperamento. Nós vivemos uma geração de muitos divórcios, e essa geração que nós vivemos de muitos divórcios, é comprovado por meio de pesquisas e por meio de estudos que a maior causa de divórcio nos nossos dias não é o adultério, não é a traição, não é a infidelidade. É o que as pessoas nos nossos dias chamam da incompatibilidade de gênero, ou a diferença que as pessoas têm, ou aquilo que faz um diferente do outro. Esse estudo de temperamentos, ele surgiu em 460 a 377 antes de Cristo, através de um grego chamado Hipócrates. E ele define os comportamentos a partir de um temperamento que a pessoa tem. Os temperamentos, eles têm várias divergências científicas, mas a teoria dele é vista em prática. Quando a gente começa a estudar, você começa a se achar. Eu particularmente melhorei muito meu comportamento quando eu comecei a descobrir quais eram as qualidades e os defeitos que eu tinha, a minha força e a minha fraqueza, eu comecei a ajustar. E o que eu fiz? Eu comecei a deixar a palavra de Deus governar o meu temperamento. Diga isso, seu querido aí. A palavra precisa governar seu temperamento. A palavra precisa governar seu temperamento. Amém? Amém. Por quê? Porque o temperamento, ele não fala de ações que nós praticamos. Porque a maioria das nossas ações, elas são programadas. A maioria. Na verdade, o temperamento fala de como você reage. Não é nem de como você age. Porque as nossas ações, elas são movidas, mas a reação diante de algumas circunstâncias. São apresentados 4 temperamentos básicos, que é colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Todas as pessoas aqui nesse auditório têm pelo menos 2 operando. A gente às vezes acha que é um só, mas os últimos estudos declaram que geralmente você tem um predominante e um influenciador. Porque o temperamento é uma herança genética, é aquilo que recebemos dos nossos pais ou avós, que definiam eles. No meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa de temperamento sanguíneo com a influência do temperamento colérico. Isso me trouxe um grande equilíbrio em algumas coisas, porque essa influência do colérico supriu algumas fragilidades que o temperamento sanguíneo tem. E a gente vai falar das características de cada um deles, para depois a gente se achar e ver como a palavra pode governar essas áreas da nossa vida. Essa questão dos temperamentos, ela é notada até nos filmes que a gente assiste, nas construções de personagens. Às vezes eles usam muito esse perfil. Por exemplo, tem um desenho que eu acredito que todo mundo conhece, chamado A Era do Gelo. Quantos assistiram o primeiro A Era do Gelo? Primeira Era do Gelo. Nós temos ali os 4 temperamentos operando, né? Nós temos o Diego, que é melancólico, que é colérico. Nós temos o Mamute, como é o nome? Não, o Mamute. Não, o Diego é o leopardo, o Mamute é o... É a preguiça. Não, o Mamute, gente. Vocês não sabem o que é o Mamute, gente? Mamute é o... Mamute, gente, é aquele trem que parece um elefante, gente. Ninguém lembra o nome do... Manny. O Manny, que é melancólico. Nós temos o Cid, que ninguém precisa dizer que é sanguíneo. E nós temos o bebezinho, que atua como fleumático. E eles vão trabalhando essa questão dos temperamentos, porque isso revela como cada um reage diante dos perigos que eles enfrentam durante o filme. Outro filme que deixa isso dividido em 4 é As Crônicas de Nárnia. Alguém assistiu o primeiro? O Leão e a Feiticeira.
Então, nas crônicas de Nárnia, nós temos o Pedro, que é o colérico do grupo, né? Quer liderar a todo custo. Nós temos o Edmundo, que é o sanguíneo. Nós temos a menina maior, que é melancólica. E nós temos a menina mais novinha, que é fleumática. Então, cada um deles ali apresenta uma reação diferente diante das situações que passam. E, como pastor, eu, há mais de 15 anos, comecei a estudar sobre temperamentos. Me ajudou muito no meu cuidado com pessoas, por exemplo. Porque a gente diz assim, o pastor tem que tratar todo mundo igual. Isso não é verdade. O pastor não pode tratar todo mundo igual. Porque ninguém é igual. As pessoas não são iguais. Então, assim, eu tenho discípulos que eu sei que eu tenho que dar ordem para eles. E eu tenho discípulos que eu sei que eu posso pedir que eles fazem. Então, para um colérico, você não pede, você ordena. Para o fleumático também, você ordena. Já para o sanguíneo, você pede. O melancólico, você pede. E eles vão fazer com o maior amor. Porque eles são mais fáceis de aceitar, né? Os pedidos, eles funcionam dessa forma. Então, quando você dá se você pedir para o colérico, ele pode fazer do jeito dele. Agora, se você der uma ordem, ele faz do seu jeito. Porque ele entende isso como um comando. A gente ouve pais nos nossos aconselhamentos e diz assim, eu tive tantos filhos, eu não sei onde eu errei, errou porque criou tudo igual. Os filhos não são iguais. Lá em casa a gente tem 5 e eu conheço o temperamento dos 5. Então eu trato cada um de acordo com o seu temperamento. E na igreja não é diferente. Então quando você começa a estudar temperamentos, você não se torna alguém que prevê reações, mas você já sabe mais ou menos como as pessoas vão reagir diante de demasiadas circunstâncias. Tem uma história bem interessante que um amigo meu que faz treinamento de coach, e hoje o treinamento de coach, a maioria trabalha com os temperamentos, porque inevitavelmente você vai agir e reagir de acordo com o que você é. Você pode fingir por um tempo, mas chega uma hora que você não aguenta. Então, os treinamentos de coach hoje, a maioria trabalham com os temperamentos. E ele conta uma história interessante, onde ele ilustra, né? E ele faz o treinamento e ele diz que estavam os 4 temperamentos diante de uma situação difícil. Qual era a situação? Havia um prédio pegando fogo. Lá no prédio, em cima do prédio, tinha uma criança. E embaixo estavam os 4 temperamentos. E aí ele mostra como cada um reage. Ele disse que, né, chegou primeiro o sanguíneo, começou a fazer aquele apavoro. Vamos lá, gente, vamos salvar a criança. Pelo amor de Deus, vai deixar a criança morrer. O melancólico já começou a chorar. Oh, meu Deus, coitadinha da criança. Ele não escapa não, gente. O fleumático, né? Calma, gente, eu tenho um plano. Aí veio o colérico, derrubou a porta, subiu as escadas correndo, bafou a criança, desceu e ainda se invocou com todo mundo que estava lá embaixo. Quer dizer que a criança ia morrer e ninguém ia fazer nada. Mas cada um reage na situação de perigo de acordo com o seu temperamento. E isso parece uma brincadeira, mas é um fato, é verdade. E no casamento, na vida 2, um dos maiores desafios no casamento é você justamente conhecer o outro. Conhecer qual é o temperamento do outro. Por quê? Uma das verdades que eu aprendi sobre temperamento. Ao conhecermos o nosso temperamento, nós não podemos assumir isso como um argumento para errar. Eu faço isso porque eu sou sanguíneo. Não, você faz isso porque você não está deixando a palavra governar o seu temperamento. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender ao estudar sobre temperamento é que nós vamos nos descobrir para saber como podemos colocar a palavra para governar aquelas áreas de fragilidade que nós temos. Um erro que existe é assumir o temperamento como motivo para errar. Não, o temperamento pode ser controlado pelo Espírito Santo, amém? E o Espírito Santo controla por meio da palavra. Os temperamentos estão na Bíblia. Se você for estudar os personagens da Bíblia, você vai encontrar os 4 temperamentos. Por exemplo, você encontra Moisés, um melancólico. Um homem que Deus tem que falar com ele com muitos detalhes. Você já viu o tabernáculo? Como é? Tanto de detalhe que tem. Se fosse Pedro que fosse fazer o tabernáculo, não daria certo. Porque Pedro era sanguíneo. Então, quando o Senhor começasse a falar assim, Senhor, vamos fazer o seguinte, a gente bota 4 varas, joga uma lona por cima e manda o povo entrar. Para que ficar amarrando um grampo ali, outro aqui? Esse negócio de detalhe, para que isso? Paulo, extremamente colérico. Abraão, fleumático. Então, cada um deles reagiu ao tratamento de Deus de uma forma.
E quando você começa a conhecer a pessoa que está ao seu lado, que vai trilhar essa jornada da vida com você, e você começa a entender que geneticamente ela é assim, você vai descobrir que tem coisas que não muda nunca. Melhora, mas não muda. Porque não dá para alterar a natureza, dá para controlar, melhorar, mas mudar não. O caráter muda, que caráter tem a ver com decisão, amém? Mas a personalidade da pessoa, aquilo ali foi Deus que fez assim. O que pode fazer, pastor? Melhorar. Como é que nós melhoramos o temperamento? Quando nós trazemos equilíbrio. Nós trazemos o quê? Equilíbrio. Nós não podemos ser desequilibrados. Nós temos que ser moderados, equilibrados. Então, quando é que o equilíbrio começa a se estabelecer em nossa vida? Quando nós começamos a conhecer as nossas fragilidades. Aí nós dizemos então assim, poxa, eu preciso melhorar nisso aqui, e eu vou fazer de tudo para melhorar. Vou deixar a palavra governar. Então, quando for tentado a ter uma reação, eu vou lembrar da palavra. Eu disse, não, a palavra não diz isso. Eu não posso fazer dessa forma. Eu vou fazer de acordo com a palavra. Então, eu vou me submetendo à ordem da palavra, e à medida que a palavra vai governando a minha vida, eu vou me tornando equilibrado. A gente pode até usar a expressão melhorado. Mas lá no fundo eu tenho que ficar vigilante, porque a qualquer momento eu posso reagir de acordo com o meu temperamento. Sou eu. Então, às vezes a gente olha para as pessoas e a gente vê, né, que uns são mais rápidos, outros são mais lentos. Uns pensam muito mais rápido que outros. Eu, por exemplo, eu sou muito ágil em pensamento. Então, me irrita pessoas que pensam lento. Me irrita. Eu tenho que ficar me policiando porque me irrita, porque eu penso muito rápido. Eu olho um problema e eu já tenho uma solução. E às vezes eu estou com pessoas dentro da minha equipe, no ministério, na família, que estão vendo o óbvio e não conseguem enxergar. E eu já estou vendo como é que termina. Então eu falo, você não está enxergando isso? Você não está vendo que se você fizer isso vai dar nisso? Só que o nosso grande desafio não é querer trazer as pessoas para o nosso nível, é ajustar. Tem que haver um equilíbrio. Nem eu tenho que pensar como ela, nem ela tem que pensar como eu. Nós temos que pensar juntos. Entenderam? Nem eu tenho que pensar como ela, nem ela tem que pensar como eu. Nós temos que pensar juntos. Porque se eu quero que ela pense como eu estou querendo que ela anule a natureza dela. E se ela quer que eu pense como ela está querendo o mesmo. Então qual é o ideal? Encontrar o ponto de equilíbrio. E existe. A palavra traz o ponto de equilíbrio para o casal. Amém? Amém. E esse ponto de equilíbrio, quando ele chega, a gente começa a respeitar a fragilidade do outro. Às vezes a fragilidade, ela não tem cara de fragilidade, ela tem cara de força. Às vezes a pessoa parece ser muito forte, mas aquilo que parece a força dela é a fraqueza. Então, cada um consegue, de alguma forma, fazer isso. A gente vai falar um pouquinho dos temperamentos. À medida que a gente for falando, você vai se achar. Né? Porque você vai dizer, ixi, sou eu isso aí. Né? Sou eu. Você vai se achar, talvez, em quase todos. Você vai dizer assim, poxa, mas vai ter aqueles que são os dois predominantes. Né? O influenciador, aquele que influencia, e aquele que predomina. A gente vai começar falando do... Eu tive que anotar, eu sei muita coisa de cabeça, mas eu queria manter uma ordem. Até porque a gente está gravando para depois passar para outros casais. Vamos falar primeiro do colérico. É um dos temperamentos mais difíceis de se conviver. Por quê? Porque o colérico, ele é um líder nato. Ele nasceu para liderar. Só que ele é inconsequente. Para chegar onde ele quer, ele não respeita ninguém nem nada. Ele vai e pronto. Se você der para ele uma ordem, ele vai cumprir. Nem que ele tenha que passar por cima de tudo. Ele vai fazer. Porque ele é assim. Nasceu assim. A maioria das pessoas que morrem em assalto são coléricos. Porque eles reagem. Eles não conseguem ficar quietos. Eles são explosivos. A maior fraqueza do colérico é a ira. Quando ele estoura, sai da frente. Por quê? Porque ele consegue falar coisas duras e ele sabe que está machucando, mas ele não tem sensibilidade. Ele abre a boca e manda. E
quando ele explode, você que convive com colérico, a melhor coisa é não bater de frente. Deixa a fera se expressar. Deixa explodir. Você fica calado. Quando terminar de explodir, você diz assim: acabou? Joga as pedras no chão. Joga as pedras no chão, que eu não quero brigar não. Aí ele começa a refletir, né? Só que aí já pocou. Então eu vou ler aqui o que eu vou ter aqui nas anotações. Assim, o temperamento colérico geralmente é relacionado com o fogo, né? É atribuído a pessoas ousadas, dinâmicas, líderes natos, prontos a encarar desafios, que em equilíbrio tornam-se agressivas, ditadoras e orgulhosas. Nosso amigo colérico vive na ação, no campo da ação, né? Ele quer realizar, atingir seu objetivo, faz de si mesmo a imagem do herói. Se você pede para ele te contar o que aconteceu no fim de semana, ele vai te contar a história de um problema que ele resolveu, de algo que ele fez. Né? Fisicamente ele tem essas características, né? Trazendo sobre isso. Como todo bom colérico, né? As pessoas que têm esse temperamento, elas têm muita dificuldade de serem governadas. E aí é onde entra a palavra. O que é que a palavra diz sobre isso? O que é que a palavra ensina sobre isso? Imagine agora, pegando as mulheres, né? Primeiro, porque a ordem de submissão vem de lá para cá. E a submissão é a graça de Deus na vida da mulher que faz dela uma mulher sábia. Imagine você uma mulher colérica tendo que obedecer. Ela trabalhou a vida inteira, a gente encontra muito isso. Desde pequena ela se virou, sempre resolveu seus problemas, e agora ela casa e tem que se ajustar a um homem. E aí, como é que faz? E o grande problema, porque as mulheres coléricas, elas reclamam que o marido não tem liderança, mas elas não deixam ele liderar. Eu já vi vários casos assim. Eu queria que ele tomasse a iniciativa, mas quando ele começa a tomar, ela se sente ameaçada. E aí, as coisas começam a fugir do lugar. Então, esse temperamento é um temperamento fantástico, porque se você pega um colérico e você trata ele, ele aprende a obedecer a palavra, sabe o que você vai ter? Um Paulo. O cara mais extraordinário da Bíblia. Novo Testamento, depois de Jesus, não tem ninguém igual a ele. Colérico. Mas teve que ficar 9 anos debaixo do governo de Barnabé. Depois teve que enfrentar a rejeição da igreja. E Deus estava tratando, ensinando a ele a ficar calado. Ensinando a ele a falar no tempo certo. Então eu sempre digo, se você tem um colérico que se submeteu ao discipulado e ao tratamento, você vai ter um Paulo do seu lado. Um líder fantástico. E o grande desafio é justamente esse, é você entender que quem tem que governar é quem? É a palavra. Então, se eu tenho essa capacidade, né, de liderança que Deus me deu por natureza, ela tem um propósito. Deus não nos dá nada para nos prejudicar. Talvez nós usamos o que Ele nos deu de forma errada. Mas a forma, se Deus colocou isso em você, essa capacidade de liderança, essa capacidade de ir na frente, de resolver os problemas, é porque Ele tem um propósito. Mas todo o propósito de Deus é governado pela ordem e pela palavra. As mulheres que têm um temperamento colérico, né, eu vou falar primeiro das mulheres, depois eu vou para os homens, para falar o prejuízo que eles causam nas mulheres quando eles são coléricos e desgovernados. Mas as mulheres que têm o temperamento colérico, se elas não forem governadas pela palavra, elas correm um sério risco de se tornarem Jezabel no seu casamento. Elas anulam o marido e elas querem tomar decisões, porque elas acreditam que elas têm as melhores ideias, elas acreditam que o marido não consegue enxergar como elas enxergam, porque todo o problema do colérico é um problema de visão. Como ele é líder, ele vê a solução antes da gente, e isso é normal. Então ele quer que o plano dele seja seguido. Tem um exemplo que um amigo meu que faz treinamento de coach faz, que ele diz o seguinte: se você tem um cavalo ligeiro, um cavalo mais ou menos e um cavalo lento, e você precisa colocar esses 3 cavalos
para puxar uma carroça. Em que ordem você coloca os cavalos? Aí ele diz assim, algumas pessoas colocariam o mais lento na frente, ele seria morto. Outros que colocariam o líder na frente, né, o colérico, ele também mataria. Então ele fala, qual é o certo? Coloca o colérico no meio, coloca o líder no meio. Por quê? E aí você coloca, né, o mais lento na frente. Parece uma inversão, né? E você coloca o que vem mais ou menos atrás. Ele diz, ele vai motivar e ele vai incentivar. Porque ele vai ter que submeter o pique desse aqui. Porque ele vai ter que respeitar esse aqui, porque está na frente dele. E ele vai conseguir manter um equilíbrio para não prejudicar o que está atrás. Então ele fala sobre isso. Quando você pega alguém que é colérico e você ajusta ele, essa pessoa se torna um dos maiores líderes. Então eu já tive muitos discípulos que eles são coléricos. Quando eu queria que o problema se resolvesse, eu chamava eles. O senhor vai lá e faz isso. Eu sabia que estava feito, porque eles iriam fazer. Então é preciso trazer essa ordem de governo. A maior fraqueza do colérico é justamente essa. Não se deixa conduzir. Não se deixa liderar. E é possível exercer liderança sem ser o primeiro. John Maxwell, no seu livro Liderança 360 Graus, ele explica que você pode liderar de qualquer lugar que você está. Porque a grande força da liderança é a influência. Então, se você tem esse temperamento, né, você que é mulher, você precisa entender, a palavra precisa governar a minha força. Porque o grande prejuízo do colérico é a sua força. Ele é muito forte. Além de forte, insensível. Os bandidos mais cruéis, eles eram coléricos. Porque eles são insensíveis. Quando eles querem machucar, eles sabem onde bater, né? As palavras são muito bem colocadas. Então, deixar a palavra governar o quê? Governar a minha força, governar a minha vontade. Saber que muitas vezes eu vou estar certo, mas o estar certo não significa que aquilo que eu tenho como certeza tem que ser feito primeiro. Eu tenho que saber esperar o tempo certo das coisas. É aquela grande questão. Eu não tenho que pensar pelo outro, nem querer que o outro pense. Nós temos que pensar juntos. Amém? É o certo, é o que precisamos, mas não é o momento. E aí é onde entra o governo da palavra. Maridos coléricos. Geralmente os maridos coléricos, eles são péssimos maridos. Por quê? Porque eles são agressivos no seu comportamento. A mulher, ela precisa de proteção. E uma das grandes fraquezas do colérico é justamente isso. Ele se protege. E às vezes ele não protege o outro. Então ele quer que o outro venha. Colérico andando com a esposa na rua. É assim. Eu era assim, né? Eu era assim. Ele era assim. Então, Mas eu puxei ele. como é que é o grande equilíbrio? Calma, amor. Devagar. Você é muito lerda. Você é muito lenta. Então, ele tem esse pique, né? Ele é acelerado, ele pensa rápido. Então, quando é que a palavra começa a governar? Quando eu começo a tratar a minha esposa como Cristo trataria a igreja. Então, eu vou reduzir o meu pique para que ela me acompanhe. É melhor chegar junto. Amém? Então, as pessoas de temperamento colérico, elas têm essa força da liderança. Elas amam o desafio. Se quer ver um colérico vencer, dá um desafio para ele. Ele se motiva. Se não vai dar certo, ele vai dar certo. E ali ele morre, mas dá certo. Por quê? Porque ele é líder, ele quer ver as coisas, né? Tem um amigo meu que fala, né, do colérico jogando futebol e o sanguíneo jogando. O sanguíneo, ele é cheio de entusiasmo, a gente já vai falar dele daqui a pouco, né? Que é a parte mais predominante minha. O sanguíneo chega no futebol, é hoje, a gente vai ganhar, vai ser goleado, coisa e tal. Tomou 3 gols, gente, vai não. O negócio tá difícil. O colérico tá tomando 10, ele reage, gente, eu tô jogando sozinho aqui, ninguém faz nada. Pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. Então eles ficam indignados com pessoas que não compactuam da sua luta. E isso dentro de casa, às vezes é muito assim, por exemplo, trazendo para o casamento. O marido é colérico, ele trabalha muito. Eles são trabalhadores. E ele começa, por exemplo, a
aquele cara que valoriza mais coisas do que relacionamento, entende? Começa a colocar coisas dentro de casa, coisa e tal. E aí, às vezes, quando ele, por exemplo, o sofá rasgou por algum acidente, ele fica extremamente ofendido. Que a ideia que ele tem é que ele está conquistando e o outro está destruindo. Eu me acabo de trabalhar e você não tem cuidado com as coisas. Aí, ó, por isso que a gente não vai para frente. Eu faço. Você só tem que ficar em casa só olhando os meninos e você só olhando os meninos. Só olhando os meninos, como se isso fosse uma tarefa extremamente fácil. Gente, é muito difícil. Eu que me acabo de trabalhar e você fica aqui em casa e não faz nada e aí ainda não toma conta daquilo que a gente cuida, daquilo que a gente compra. Porque ele sente que o esforço dele está sendo roubado. Então é onde entra o equilíbrio da palavra. Entender que o mais importante não é o que eu posso comprar. O mais importante é o que Deus me deu de graça. Casamento, né? Aquilo que eu sempre falo. Você não pode destruir coisas que têm valor por causa de coisas que têm preço. Sua família tem valor, seu casamento tem valor, não tem preço. Tem valor. Mas às vezes o colega ele faz isso, ele é inconsequente. E passa um momento, depois ele se arrepende. Mas é orgulhoso para pedir perdão. Bicho orgulhoso para pedir perdão, colega. E aí é onde a palavra tem que governar, tem que aprender que se errou, tem que pedir perdão. Se é homem para errar, tem que ser homem para pedir perdão. Se é mulher para errar, tem que ser mulher para... Nem que no começo doa assim por dentro, né? Me perdoa, amor, né? Sim, mas vai acostumando. Vai chegando a hora que vai dominando. Vai sair fácil. No começo sai assim, retrucado, né? Desculpa aí. Como é, rapaz? Como foi a história aí? Não, desculpa. Não, vamos aprender que não é assim. Tem que deixar a palavra governar, amor. Me desculpa, me perdoa, em nome de Jesus. Vai chegar uma hora que a palavra vai governar tanto que vai sair fácil. Só me perdoa, eu errei. Amém? Amém. Vamos passar de temperamento, que os colegas já estão todos me olhando aí, né? Eu vou falar de algumas qualidades que não está aqui nesse estudo que eu anotei, mas não está aqui. Uma coisa interessante, cada um desses temperamentos, eles têm qualidades únicas. Por exemplo, o colérico, de todos os temperamentos, ele é o melhor líder. Isso é uma qualidade pessoal dele, que se for tratada, como eu falei, se a palavra governar, nós vamos ter um Paulo, um líder de excelência. Aí nós temos o sanguíneo. O sanguíneo, de todos os temperamentos, ele é o que tem mais... A força dele é a característica do relacionamento. De todos os voltando um pouquinho para o colérico, a força dele é a liderança, a fraqueza é a ira, a independência. O sanguíneo ele tem como força o relacionamento interpessoal. É muito difícil você não gostar de uma pessoa sanguínea. Ele é cativante. Ele é o cara que brinca, que dá risada, que faz todo mundo rir. Onde ele está, todo mundo sabe que ele está. Só conversa pegando. Já viu? Não sei o que, não sei o que, tá. Tem que pegar, senão você não está prestando atenção. Então, assim, ele é fantástico no seu poder de influência, de animar, de falar. Se ele quer fazer rir, ele sabe fazer rir mesmo. Então, ele tem várias características relacionais que são muito boas. Uma das fraquezas do colérico, parecida com a do sanguíneo, é a ira. Os dois têm acesso à ira muito rápido. A diferença é que o sanguíneo ele quer te matar, mas em 10 segundos ele chega lá e diz assim, perdoa aí, foi mal. Ele consegue fazer isso, coisa que o colérico tem dificuldade. Então o sanguíneo ele odeia com intensidade, mas ele se arrepende também com intensidade. Só que ele tem fraquezas assim que me prejudicaram muito, por exemplo, no começo da minha fé. Todo sanguíneo ele tem um problema tremendo com disciplina, com ordem. Eles são bagunceiros. Tem o celular tocando aí. E é mais ou menos assim, você chega na mesa do sanguíneo e está tudo bagunçado. Você arruma. Pra quê?
Porque na bagunça dele ele sabe onde está tudo. Quem arrumou isso aqui? Aí disse, mas estava todo bagunçado, amor. Mas eu sabia onde estava tudo, agora eu não sei onde está nada. Aí a Sanguíneo coloca você para ouvir um CD assim. Ele mostra uma música, rapaz, essa aqui é boa. Aí nem terminou ele, mas massa é essa outra aqui, ó. Aí daqui a pouco ele, não, mas boa mesmo é essa aqui. Eles são eufóricos, né? Você pega uma gaveta do Sanguíneo, você abre. A mulher arruma a gaveta toda bonitinha. Passa uma semana. Você vai lá, meu amigo. Tá meia junto com cueca junto com meia. É aquilo ali terrível, né? São muito... Ele pega o livro para ler, ele lê a capa assim, ele já fala sobre o livro, parece que já leu. Assim, rapaz, esse livro aqui, ó. Pensa num livro aqui que você vai ficar impactado. Você já leu assim a capa, né? A orelha do livro, ele já sabe tudo. Só que ele fala as coisas com entusiasmo que você diz, não, esse cara aí, ele é fantástico, né? Ele conhece profundamente isso aí. Mas é a força do temperamento dele, né? Ele tem aquilo dentro dele E eu, por exemplo, como um sanguíneo terrível, tinha um grande problema com o horário. O sanguíneo marca com você 7, ele chega às 7h30 na maior cara dura e acha que não fez nada demais. E aí, gente, tudo bem? Vocês chegaram cedo, hein? Porque para ele, essas coisas é normal. Então, tem várias fraquezas, uma delas, e que incomoda muito, por exemplo, imagine você uma pessoa colérica, casada com a sanguínea. O colérico líder, vamos lá, o sanguíneo desorganizado. Não, vamos, calma, rapaz, que pressa é essa? Tá fugida? Porque para ele tá tudo de boa, tá tudo sob controle. Nada perde o equilíbrio. Então a gente vê pessoas assim, né, que são sanguíneas, que elas querem fazer, né, são muito movidos pela emoção, né? Estava conversando com o Fábio hoje, né, meu amigo lá do Rio, e ele falando do filho dele mais velho. Já minha filha Débora, ela é hemorrágica, ela não é nem sanguínea. Ela chega no lugar, você sabe que ela chegou, né? Então, eu já fui um sanguíneo hemorrágico. Eu era alguém muito disciplinado para ler. Sanguíneo, ele olha para o livro, se for grosso, ele diz, vixe, Deus não é mais. Aí, porque ele tem um problema tem muitos projetos não terminados. Vai virar o ano, ele anota um monte de coisa. Esse ano eu vou fazer isso, em nome de Jesus. Esse ano aqui eu vou fazer isso. Aí não faz, aí ele... Poxa, vai adiando, né? E um dos grandes problemas, né? E eu tive que cuidar de muita gente assim. Que uma das maiores fraquezas do sanguíneo é que ele é inconsequente. Em nome da emoção, ele faz muita coisa errada. Por exemplo, quando o sanguíneo começa a pecar, se você não deixar a palavra governar ele, fica muito difícil que ele se arrependa de verdade. Porque ele é muito inconsequente. O sanguíneo da Bíblia é Pedro. Pedro é a figura do sanguíneo da Bíblia. E você vê que ele é um emaranhado de emoções. Uma hora ele é o cara que diz tu és o Cristo, daqui a pouco ele diz, cuidado, não vai para a cruz não. Então uma hora ele está lá em cima, uma hora ele diz, Jesus, se és tu mesmo, manda eu ir contigo, ele vai, outra hora ele duvida e afunda. Então essa inconstância na vida do sanguíneo, na Elias era melancólico. Essa inconstância na vida do sanguíneo, ela traz um prejuízo muito grande no casamento. Por quê? Porque, por exemplo, se você casa com uma mulher melancólica, um sanguíneo casado com a melancólica é extremamente organizado. Vai falar dele daqui a pouco. Ele tudo dele em ordem. Imagine aí uma mulher melancólica. Melancólico, ele é tão organizado que a maioria é perfeccionista. E todo perfeccionista é um bom amigo do diabo. Porque o diabo ele usa a nossa perfeição que nós não temos para nos acusar. Então quem tem mãe melancólica sabe. Se arrumou a casa, ela passa o dedo nas cadeiras assim. Isso aqui está limpo, Imagine aí. As cores, você vai arrumar as coisas, tem que ser tudo. Cor com cor. Aí o sanguíneo velho desorganizado pega uma coisa de um jeito, outra de outra. Ela, você tá doido, Eu arrumo tudo e você bagunça assim da noite pro dia. Imagine aí. Então, o desafio é muito grande, porque, por exemplo, tem um livro do Tim LaHaye,
que é A Mulher Controlada pelo Espírito, que é o melhor livro sobre temperamento que eu já li, é esse. E ele fala da vida sexual dos temperamentos. Como cada um pensa, né, no sexo. E ele falando que o colérico, ele é compulsivo sexual, o sanguíneo também. Já o fleumático e o melancólico, eles são passivos. Então, se você casou com alguém melancólico, tanto faz ter como não ter. Para ele, o mais importante não é isso. Já o sanguíneo, não. Se você casou com uma mulher sanguínea ou com um homem sanguíneo, você tem que se preparar, porque é sexo quase todo dia. Ele olha assim e já quer. Tá lá nele, é um negócio que tá no temperamento, é pulsação o negócio. Aí você imagina agora uma mulher melancólica casada com um homem sanguíneo. O homem chega tarado todo dia em casa. E a mulher não, o melancólico gosta de somatizar as coisas. Se teve um problema no trabalho, ela já não dá. Ela diz, não estou bem hoje não, amor, nem venha, nem me procure. Oxente. E aí, que não tá boa, eu vou ter que passar promoção. Então é onde entra, tem que ser governado pela palavra. O que a palavra diz sobre isso, irmãos? Então, é importante isso. Então, nessa questão, o sanguíneo, ele é um temperamento fantástico. Quando governado pela palavra, o sanguíneo mais governado pela palavra que eu conheço se chama Joselito Aragão Novaes, meu pastor. Ele me parece que é sanguíneo. Eu digo para ele assim, rapaz, você é o cara mais disciplinado que eu conheço. Gente, ele anda todos os dias há 20 anos. Ele foi para os Estados Unidos, não dava para sair porque estava 10 graus abaixo de zero, ele ficou andando na sala do apartamento. Como é que pode ser tão disciplinado sendo sanguíneo? O Espírito Santo me governa. Ver aquele homem irritado, do tempo que eu conheço, em 15 anos eu nunca vi. E eu já vi ele em situações de pressão. Mas ele fica ali. Tem uma situação que ele conta do hotel, né? Que ele foi ficar no hotel. Chegou lá no hotel, né? Tinha feito a reserva no hotel. E aí, quando ele chegou no hotel, a moça assim, não tem reserva nenhuma no seu nome aqui não. Ele disse, não, minha santa, mas eu fiz a reserva aí. Procura direitinho. Você tá me chamando de irresponsável? Já olhei tudo, não tem reserva no seu nome. Ele disse, a reserva deve ter caído. Aí pegou no celular dele e mostrou a reserva feita. Disse, deve ter caído agora, não tem mais quarto. Sim, mas vocês vão fazer o quê? Eu vim de um outro estado, fiz uma reserva. Não, tem vários hotéis na cidade. Disse, não, eu quero ficar nesse aqui. Então o senhor vai ter que sentar ali e esperar. E aí ele sentou e ficou esperando. Meia hora depois ele foi lá. E aí, minha santa? Já resolveu o meu problema? O gerente vai chegar daqui a pouco, o senhor fala com ele. Pode sentar lá que ele chega aqui meio-dia. E aí o gerente chegou, o gerente, me perdoe, o tratamento, né? Em coisa e tal. Aí falou, eu vou dar um jeito. Aí tava vagando um quarto, dê prioridade a ele, coisa e tal. Aí quando ele tava fazendo o check-in com ela disse assim, o senhor não fica bravo com nada não, é? Ele disse assim, às vezes. Porque eu fiz de tudo para lhe irritar. Eu não fui com a sua cara, desde que você chegou aqui, ó. Aí sim, essas coisas acontecem. Nós seres humanos temos essa mania de julgar as pessoas pela aparência. Mas o senhor é bonzinho assim mesmo ou o senhor está fingindo? Esse não, eu não sou bonzinho não, eu sou muito pior do que você imagina. Eu sabia. Sabia que tinha uma máscara. Isso não é máscara não, isso aqui, minha senhora, é resultado da cruz. Aí ela entendeu a linguagem, né? Você é crente? Sou pastor. Ô pastor, me perdoe, eu também sou crente. Olha. Ô pastor, misericórdia, eu lhe tratando mal desse jeito. Eu disse, não, minha santa, essas coisas acontecem que é para o Senhor ver se a gente desce da cruz, mas isso aqui que você está vendo é resultado da cruz. No meu natural eu não reagiria assim. Então ali você vê alguém que está sendo governado pela palavra. Então o grande desafio que nós temos como discípulos de Jesus no nosso casamento é ser governado pela palavra. Vamos falar um pouquinho do sanguíneo, né? Deixa eu ler aqui algumas anotações que eu fiz sobre ele. É o temperamento dos curiosos, né? Você falar pro sanguíneo assim, ó, tem um negócio para te contar, e não contar, é mesmo que manda matar. Ele assim, conte logo. Eu sou assim lá em casa, né? Rose já sabe. Rose tem uma mania de
de chegar pra mim assim: amor, tem um negócio pra te contar. Eu disse: é o quê? Conte logo. Ela: não, depois eu conto. Não, e por que tu começou? Se não vai contar? Porque eles são curiosos, né? Curiosos, inquietos, sanguíneo sentado. Ou tá batendo em alguma coisa, ou tá mexendo em alguma coisa, né? Não consegue ficar parado. Bem-humorados, interessados em várias coisas ao mesmo tempo, desprendidos, em desequilíbrio podem ser inseguros, instáveis e vulneráveis. Seu elemento forte, né, é o relacionamento. Olhos vivos, interessados, um rosto expressivo, extrovertido. Suas qualidades são agilidade, flexibilidade e inovação. Se você lhe pede uma ideia, ele lhe dá 5. Né? Ele consegue ter uma mente muito criativa. É aquele tipo que lê a orelha de um livro e sai por aí dando palestras. Inteligentes, rápidos, conhece todo mundo, são amigos de todos, né, Marquinhos? Difícil conflitar com eles, são muito escorregadios, né? Sempre tem uma saída. Distraídos, cheios de interesse dos mais variados. Isso em um casamento pode gerar muitos conflitos. Por quê? Por exemplo, muitos homens sanguíneos eles se comportam assim. Eles casam, mas eles permanecem com a mentalidade de solteiro. Então, por exemplo, ele não avisa que hora vai chegar em casa. Ele acha que pode chegar a qualquer hora e a mulher tem que aceitar. Tava onde, amor, que não ligou? Ah, eu tava ali, passei ali na casa de fulano e nem avisou. Eu sabia que você estava em casa bem mesmo. Sim, mas eu quero saber onde você está. Então, o sanguíneo ele não liga muito para isso, não. Ele está aqui com um plano. Se ele encontra um negócio interessante, ele se distrai. Espera aí que eu vou ver isso aqui, ó, para fazer isso aqui. Então, mas rapaz, eu não estava fazendo isso aqui. Não, depois eu termino. Dentro de casa, né? A torneira para arrumar com sanguíneo, meu irmão, sempre fica para amanhã. Sempre fica para amanhã. Amor, que dia tu vai arrumar essa torneira? Ó, mano, já falei que eu vou arrumar. Sim, mas que dia? A qualquer hora que der vontade eu arrumo. Sim, mas eu preciso que tu arrume isso logo. Eu preciso que tu arrume isso logo. Aí ele: tá bom. Agora sim, sanguíneo é interessante, né? Por exemplo, sanguíneo é assim, né? A torneira tá lá quebrada, né? No dia que ele acorda, ele arruma a torneira, reforma a casa. Ele faz tudo num dia só. Você diz assim: foi o quê que acordou assim hoje? Não, me deixe em paz, que eu quero trabalhar hoje. Então ele é desse jeito, é desse jeito, né? Cheio de boa vontade. Você quer ver um dos maiores defeitos do sanguíneo? Às vezes, para servir pessoas, ele esquece. Por exemplo, sanguíneo casado, ele marcou com a esposa que tem que ir para ir em tal lugar. Aí alguém pede um favor para ele. Às vezes, para conquistar alguém, ele: pô, amor, vamos deixar para depois, coisa e tal. Não pode. Tem coisas que são prioridade. Sua família é prioridade. Seus filhos são prioridade. Quando eu cheguei na Linha dos Vales, né? A gente foi ser pastor ali. Eu falei para o pastor Rogério: falei, olha, toda segunda-feira é minha folga. Eu não quero ser perturbado de segunda. Mas os primeiros meses que eu cheguei, o telefone tocava segunda de manhã. Ó, não tem ninguém para pregar hoje, você prega? Aí você: não prego não. Mas rapaz, me socorre aí. Não prego. Um dia eu estava no shopping Salvador, quando eu encontro lá, ele me procurando no shopping, porque ele sabia que eu estava lá. Ainda bem que eu lhe achei, porque fulano marcou comigo e não vem. Em nome de Jesus, hoje você tem que me socorrer. Eu falei: nem em nome de Jesus eu não vou. Eu já lhe falei que segunda-feira é o dia da minha folga. Até que ele viu que não ia conseguir me vencer mesmo. Mas por quê? Porque um dia na minha vida eu já fui assim. As urgências me faziam negligenciar as prioridades. E você tem que saber o que é urgente e o que é importante. Sua família é importante. Às vezes, por causa do urgente, a gente negligencia o importante. Então, o sanguíneo ele é muito assim. Ele é muito disponível. E às vezes a disponibilidade dele interfere em casa. Por quê? Porque tem coisas que a gente tem que ordenar. Então, hoje, por exemplo, eu aprendi a dizer não. Pô, meu amado, hoje eu não posso. Por quê? Por causa disso aqui, eu não posso. Eu não posso ir, não posso fazer. Mas para mim foi difícil, porque aquele medo que o sanguíneo tem de desagradar. Poxa, será que fulano vai ficar zangado comigo? Será que fulano vai ficar chateado comigo?
Aí às vezes ele quer dar um jeito, o sanguíneo geralmente ele quer dar jeito em tudo, sabe? Se não tem jeito isso aqui não, isso tem, peraí que eu vou ver. E se ele for preciso, ele tira do bolso dele para dar o jeito, para mostrar que só para ganhar o coração da pessoa. Então é uma pessoa que supervaloriza relacionamentos, tem relacionamentos duradouros. E isso faz parte dele. Amém? Vamos falar do meu temperamento preferido. Apesar de não ser eu um fleumático. Mas minha esposa, graças a Deus, aleluia, é. Fleumático eu acho o mais fantástico dos temperamentos. Qualidade principal de um fleumático. Ele é extremamente... não vou dizer organizado. Ele é extremamente centrado. Equilibrado, talvez seja a palavra certa. Fleumático, ele é aquele cara que... aquela pessoa que... ele não tem um espírito de liderança. Se você entrega um grande projeto com um fleumático, você precisa ter bons argumentos para convencê-lo a fazer. Mas quando ele faz, ninguém faz igual a ele. Porque ele é muito equilibrado, ele consegue respeitar limites, ele consegue estabelecer. Mas a maior fraqueza de um fleumático, a falta de iniciativa. Ele não tem iniciativa própria. Ele não tem iniciativa. Então quando ele olha alguma situação que ele sabe que pode resolver, ele se retrai. Sim, rapaz, você consegue. Fleumático da Bíblia, Abraão. Deus levou 20 anos trabalhando com esse cara. Mas é o único rei da Bíblia que vai para uma guerra e volta com um exército maior do que o que levou. Por quê? Porque os fleumáticos, eles são bons líderes. Eles não lideram pela pressão. Eles lideram, na maioria das vezes, pela postura. Então eles fazem. A minha esposa, eu tive que fazer isso, né? Durante muitas vezes. Desacelerar para poder ajustar ela ao meu nível. Por quê? Como eu, ao me casar com ela, eu era mais espiritual, já mais experiente na vida cristã, e ela não era tanto, eu não podia puxar ela. Eu precisei, se eu tentasse cobrar a iniciativa dela para que ela melhorasse a todo custo, se ela se tornasse a mulher de Deus que eu queria, talvez nosso casamento não existisse mais. Então eu tive que respeitar o limite dela e a forma lenta como ela reage às coisas. Imagine você, para um sanguíneo com a influência de colérico, administrar isso. Até hoje é um desafio, porque Rose é assim. A gente vai no mesmo lugar 50 vezes e ela não sabe ir lá sozinha. Ela não sabe lá sozinha. Outro dia eu não estava em casa e ela precisava ir na casa de um amigo meu, Jamilton. Ela já foi na casa de Jamilton umas 50 vezes. Aí eu falei com o Paulo, né? Paulo Amorim, Paulo, pega o carro lá e leva a Rose lá. E coisa. Ela sabe onde é, pastor? Eu falei, claro que sabe. Aí ela me diz, não você chegar lá não. Eu falei, como é que é? Você não sabe chegar lá não. Você vai entrar dentro do carro e você vai lembrar. Pode entrar. Não, você vai entrar. Ela entrou, lembrou, chegou. Mas se, né? E aí, a maioria das pessoas fala, Rose, faz isso. Eu não sei fazer isso não. Mas você nem tentou. Mas isso é do fleumático. Agora, se eles forem fazer, eles são excelentes no que fazem. Nós tivemos um pastor colérico, que o cara era um líder fantástico, né? E ele é um colérico tratado. Que quando Rose começou a andar com ele, Rose pregava, fazia programa de rádio. Por quê? Porque ele não admitia não. Ele disse assim, ó, minha santa, você que vai fazer o programa de rádio da igreja agora. A menina que está lá na frente saiu, mas eu nunca fiz rádio, aprende, ninguém nasceu sabendo, você vai fazer. Ah, pastor, bora. Pode ir que eu estou lhe ouvindo. Mandou para a rádio. Gaguejou a primeira vez, tal, aí ele, né, como bom, ele é um colérico tratado, ele foi muito bom. Não tinha sido horrível. Mas ele, como bom colérico tratado, foi maravilhoso. Ó, a audiência foi lá para cima. Aí ela ficou animada, né? Aí daqui a pouco estava lá fazendo programa, parecia uma locutora mesmo, fazendo programa de rádio e tudo. E aí era um lugar até desafiador, que tinha que atravessar o rio, não tinha enchente que parasse ela. Mas encontrou o quê? Um motivador. Então se você é casado com um marido fleumático, aí é que entra o problema. Imagine você, uma mulher colérica, casada com um marido fleumático. Mulher águia toda. Imagine a mulher colérica dirigindo e o marido fleumático também dirige. Eu já vi essa cena, pessoalmente. Ela no volante, doida, um corta o outro, vai. Aí ele vai dirigir. Ela, cachorro vai mijar na roda.
Não dá para passar de 60, não? Porque a mulher colérica e o marido fleumático. Calma, amor, você é muito rápida. Assim, tem que ter segurança no trânsito, ele tem uns argumentos assim, né? E vice-versa. Imagine o marido colérico casado com a mulher fleumática. Ele dirigindo e ela dirige também. Aí você só anda correndo. Você não sabe andar devagar, não é? Devagar também chega. Então é um desafio, né? Porque nessas horas de pressão, trânsito, decisão de pagamento, essas coisas, o temperamento pode atrapalhar. Por isso que nós temos que ser governados pela palavra. Disse, não, amor, tá bom, em nome de Jesus, eu vou dar uma reduzidinha aqui, né? E por aí vai. Então esse relacionamento, né, de desafio que a gente tem. E aí o último, né, que a gente deixa por último, o melancólico. De todos os temperamentos, esse é o que mais tem qualidades pessoais. O melancólico, ele é extremamente talentoso, detalhista. O sanguíneo, ele chega aqui no ambiente, ele faz amizade em 5 minutos. E ele conversa com você, parecendo que te conhece há 10 anos. Rapaz, não sei o que, já convida para comer um negócio. E aí, pai? Já convida tal para comer um negócio. O melancólico não. O melancólico, ele chega no ambiente, ele fica assim, examinando todo mundo. Para ele tornar amigo de alguém, ele examina, ele analisa. Ele vê como é que a pessoa trata os outros. Ele fica olhando, ele observa. Agora, se ele for seu amigo, não tem amigo igual. Ele é tão amigo que ele sofre pelo amigo. Se você fala assim, você fala mal do amigo de um melancólico? Fulano, não fale mal dele não. A pessoa é tão boa que você não conhece ele. Eles amam. Agora é o seguinte, amigo de melancólico não pode falhar. Porque quando eles amam. Mas quando eles odilham mesmo. O maior aconselhamento mais difícil para perdão é do melancólico. Você fala, você tem que perdoar, minha querida, porque não foi o senhor, pastor. Eu dediquei tantos anos da minha vida a esse homem, ele faz esse negócio comigo. Né? O marido não era crente, deu um tapa nela, tem 20 anos. Até hoje, quando briga, é aquele tapa que você me deu. Ai, que meu pai não tá me batendo, você me bateu. Então ele guarda, ele somatiza as coisas, né? E ele é detalhista, o melancólico, ele é detalhista. Irmãos, isso é muito... os maiores arquitetos, pintores, matemáticos são melancólicos. Porque eles são muito introspectivos. Eles olham para as pessoas a partir do que eles veem dentro deles. Então, se você casa com mulher melancólica, você tem que ter muita paciência, porque o humor altera muito, não é só na menopausa. Não é só na menopausa. Não é só nos dias de TPM. Né? Era aquela coisa de que se ela está feliz, ela está leve, coisa e tal. Agora quando se fecha, irmão, é um castelo forte para você conquistar. Você tem que saber mesmo ir na manha. Não adianta bater de frente, porque se acua e se fecha e não fala mesmo. Vamos conversar, amor? Posso não conversar não. Mas foi o que é difícil estar assim tão bravo? Você faz as coisas e não percebe, não é? Faz não? Não fala, fica dando assim uns códigos para você. Você tem que interpretar os códigos. Você não sabe o que você fez, não é? Eu sei, sim, mas... E agora a gente vai ficar a semana toda brigado por causa disso? Não, toda vez que você faz a mesma coisa, adianta eu lhe perdoar? Então os argumentos são sempre contrários à reconciliação. Isso é sério, gente. Tem que deixar a palavra governar. A maioria das pessoas que tem problema de depressão são melancólicos. Problemas nos rins são melancólicos. Por quê? Porque eles somatizam. A mágoa para eles tem um valor muito grande. Então eles se magoam, eles se fecham, eles ficam com raiva, eles ficam zangados. E da mesma intensidade que eles amam, eles rejeitam, eles apagam, eles esquecem. Então nós, como filhos de Deus, não podemos deixar essas ações governar nossas vidas. O que tem que governar a nossa vida é o quê? A palavra. Então, perdão. Ah, pastor, mas é difícil. Eu sei que é difícil, mas é preciso perdoar.
E à medida que a palavra vai governando, você vai tendo pessoas do seu lado que vão sendo bênção. Então, não existe nenhum temperamento que não possa ser governado pela palavra. Por isso que ninguém se conhece mais do que você. Você se conhece. Você sabe quais são as suas fragilidades, você sabe quais são os seus defeitos, você sabe quais são as suas características positivas. E o grande desafio que nós temos no casamento é de deixar a palavra governar o nosso temperamento. Então é preciso começar a fazer isso. No começo vai ser um processo de morte, vai ser um processo de cruz, mas vai ser um processo totalmente necessário. Amém? Vamos lá agora abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora, para a gente responder. Vamos lá, gente? Como é que sabe qual é o predominante e o influenciador? Geralmente assim, o predominante é aquele que mais atua na sua vida. O influenciador geralmente opera mais nas suas reações. Então, por exemplo, o meu predominante é o sanguíneo. E o influenciador é o colérico. Então, eu tomo muito cuidado com a ira. Porque às vezes ela quer me pegar e eu quero fazer loucura. Assim, eu quero bater de frente, quero falar. Aí eu lembro, né, da palavra. A palavra diz mansidão. Né, que o homem irado ele é inconsequente. O homem que não sabe governar suas emoções, ele é como uma cidade que não tem muros. Eu começo a refletir na palavra e deixo ele governar as minhas emoções. Mas geralmente o predominante é o que mais opera. Aquilo que mais define você. Por exemplo, como é que eu sei se eu sou melancólico? Bom, se eu sou alguém que tem muita facilidade de se magoar, sou alguém que tem muita facilidade de se fechar, de analisar pessoas, então tem ali o que me governa, é o melancólico. Nós podemos ajudar, na verdade, primeiro, como é que eu ajudo uma pessoa a mudar o temperamento dela? Mudar não, perdão. A equilibrar. A primeira coisa é trazendo para ela a consciência de quem ela é. Né? Aí é uma conversa mesmo, só eu aprendi sobre temperamento, eu descobri que você tem esse temperamento. E coisa e tal. Então tem muita coisa boa em você que pode ser anulada por coisas ruins que você faz. Porque as nossas qualidades, elas às vezes cativam muito, mas os nossos defeitos afastam muitas pessoas. Então, por exemplo, tem gente que você fala assim, pô, fulano é gente boa, mas ninguém consegue trabalhar com ele, porque ele é um colérico. Já trabalhou com gente assim? Que o cara era muito gente boa fora do trabalho, fora do que ele estava fazendo, mas lá no trabalho ele era um cara opressor, pisava em todo mundo, para agradar o chefe, para mostrar serviço, ele pisava em todo mundo. Tem um pessoal até que conta uma história que o colérico foi fazer um teste numa empresa e perguntou assim, você tem dificuldade de trabalhar em equipe? Eu disse, não, desde quando ninguém se meta na minha vida. Já não é trabalho em equipe. Então, você vai ter muita gente assim que é colérico, que ele é líder, que ele resolve o problema, mas ele não está nem aí para quem ele vai machucar. Então, a primeira coisa é tentar conscientizar a pessoa. Olha, existe uma forma melhor de você se comportar. É claro que uma pessoa que não é crente, ela pode se esforçar. E aí ela vai ter muitos fracassos, porque ela vai partir do esforço da vontade. Mas nós que somos discípulos de Jesus, nós não precisamos nos esforçar. Nós precisamos obedecer a palavra. Vai ter uma parte sim que é minha, mas não é um esforço pessoal. Eu entendo, isso aqui é certo, isso aqui é errado, é errado. Então eu vou obedecer porque está escrito, não vou obedecer porque eu quero, vou obedecer porque está escrito. E à medida que eu vou obedecendo, isso vai mudando. Amém? Mais alguém? Aí o que acontece? Você tem que criar uma linguagem de código. Descobrir, por exemplo, o que ele obedece. Bom, ele obedece muito bem às ordens. É um cara que cumpre tudo em dia. Então você vai usar isso ao seu favor. O que ele não faz bem? Quando ele quer, por exemplo, fazer alguma coisa, se tem alguém envolvido, ele não respeita isso. Então você vai ter que estabelecer os limites. Dizer assim, olha, até aqui você vai, daqui mais você não pode passar. Porque como você é chefe, patrão, ele vai ter esse respeito. Eu já vi muito isso. Por exemplo, os estudiosos do comportamento dizem que um colérico só obedece a alguém que está acima. Alguém que está do lado, alguém que está abaixo, ele não obedece. Por quê? Porque ele tem os motivos certos para obedecer. Certo? Dentro da conveniência dele.
ele quer a promoção, ele quer chegar em algum lugar. Então, se o chefe chegar e dizer assim, olha, eu não quero que você faça isso, ele tem como uma ordem. Então, até aquela proibição, ele tem como uma ordem. Agora, ele vai pegar essa ordem e vai passar para todo mundo, não só para ele, não. Por isso, você tem que ser claro nos comandos. Olha, eu não quero que você faça isso. Aí, ele vai ter luz. Não, tá bom. Não. Que ele obedece como uma ordem. Se você pedir, ele não faz. Porque ele não é muito suscetível a pedido. Ele recebe voz de comando. A palavra, na verdade, é essa, né? Eu fui pastor de uma igreja se eu falasse assim pro povo, ó, se era a igreja toda, a igreja tem esse espírito. Se eu dissesse assim, gente, o culto começa às 7h30, eu quero todo mundo aqui às 7 horas. Ninguém chegava. Se eu chegasse no microfone e disse, ó, amanhã eu quero todo mundo aqui 7 horas. E ai de quem não chegar? Poxa, todo mundo chegava. Só que eu nunca gostei muito desse tipo de pastoreio, né? Do comando. Eu gosto mais da influência, de liderar assim, instruindo. Mas aí eu comecei a perceber, Deus falou comigo, esse povo aqui não vai te obedecer se você não for duro com eles. Por quê? Porque o pastor anterior tinha sido assim. Aí eu passei 1 ano sendo assim. Depois fui desconstruindo, dizendo para eles, gente, não precisa ser assim. Vocês têm que aprender a obedecer por amor, não é por ordem. Porque a ordem, ela muitas vezes é dada e não é obedecida de verdade por amor. Aí depois chegou uma época que eu disse, gente, 7 horas. Todo mundo chegava. Mas no começo eu tive por quê? Porque o pastor que tinha passado antes de mim era o quê? Um colérico. Então ele dizia, se não chegar, e aí chamava mesmo, chamava na frente, dava bronca, falava coisa, e o povo gostava, acostumou na verdade, né? Gostava, acostumou. Então para eu chegar lá e mudar aquilo ali, eu tive que primeiro assumir um pouquinho o lado colérico, e depois ir trabalhando com as pessoas. Gente, olha, a obediência é um valor que adquire assim, 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 e foi indo. Mais alguém? Bora, Mário. Mário quer falar aí. Resumido, é uma balança. Isso. Tem que ter um equilíbrio. A grande verdade é essa. Tem que ter um equilíbrio. Como eu falei, eu não posso querer pensar como o outro, nem posso querer que ele pense como eu. Nós temos que pensar juntos. Por isso que é um caminhar juntos. Você quer ver, por exemplo, todas as vezes que você tem que fazer um trabalho onde envolve muitas pessoas. Não adianta, por exemplo, a gente está agora acompanhando as Olimpíadas. Aquele nado sincronizado lá. Aquele nado lá que o pessoal tem que revezar. Ali você tem os vários temperamentos. Então até ali eles estudam. Deixa o colérico por último. Porque tem o poder de recuperação. Se você colocar o sanguíneo por último, ele vai desistir. Corrida, eles fazem isso. Eles não colocam o melhor. Vou colocar o melhor para sair na frente, não. Eles vou colocar aqui o colérico por último, porque ele recupera bem. Então essa é a questão de manter o equilíbrio, né? E fazer com que as pessoas tenham esse entendimento. Ok? Vamos orar? Vamos orar aí pela pessoa. Você já ouviu aí muita coisa, o pessoal deu risada. Alguns falando, né? Mas qual é a proposta nessa noite? É que você ajude o seu companheiro. Amém? Amém. Vira para essa pessoa da sua aliança e diga assim, nós somos parceiros. Diga, nós não estamos competindo. Nós somos parceiros. Eu preciso da sua ajuda. Aí fala igual Eli Soares, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei. Então, peça para ele aí, me ajude a melhorar. Fala com ele, fala com ela, me ajude a melhorar. Amém? E aí, só um segredo muito simples para melhorar. Para todos os temperamentos, é preciso aprender a ouvir. Porque às vezes a gente fala demais. É preciso aprender a ouvir. É um dos grandes segredos de um casal bem-sucedido. É quando um sabe ouvir o outro. Amém? O colérico ouvir é muito difícil, mas é preciso aprender a ouvir. Pai, nós te bendizemos nessa noite. Amém. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder aprender de Ti. Amém. De poder desfrutar desse momento de despertamento do Senhor para nossas vidas. Amém. O Senhor é o Deus que une, o Senhor é o Deus que consolida, o Senhor é o Deus que faz as coisas acontecerem de forma verdadeira.
Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa hora que o Teu Espírito Santo possa nos mostrar aonde nós precisamos melhorar, Senhor. Amém. E que venha a partir de nós, que a iniciativa venha de nós, de poder estar, Senhor, conscientes de que nós precisamos de verdade melhorar. Amém. Toma cada um de tuas mãos, cada casal, queremos declarar que eles estão debaixo da tua bênção e que o teu Espírito possa completar a tua obra na vida de cada casal. Amém. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, porque sabemos que o Senhor nos uniu com um propósito e que a união que o Senhor estabeleceu, nada nem ninguém, que nem nós mesmos venhamos destruir isso, mas venhamos caminhar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém?